Então, galera, não sei o que está acontecendo, mas né, eu acho que a gente vai incomodar alguém grande hoje. Espero que no plano terrestre, porque a parte da tecnologia hoje me surpreendeu e estamos aqui pelo Felipe Machado e não pelo Papauá, nem Papauá na rede, nada consegui entrar. E de verdade agora tô tendo até que ver como que eu. Aí, André, rapaz, surpreendeu hoje aqui a questão da tecnologia que me blindou de todos os lados. Não estava conseguindo entrar pelos tradicionais, né? Seria Papauá, Papauá na rede. Enfim, aonde eu consegui, eu acabei encostando aqui. E vamos fazer a live por aqui mesmo. E o negócio tá. Cadê? Guardando aqui André entrar. Conseguimos! Conseguimos! Rapaz, hoje a gente vai incomodar, eu não sei quem é não, mas a luta foi grande para chegar até aqui hoje. Glória a O que Deus que por houve? isso. Tá Não me tava, ouvindo bem? tô agora 100%, mas não tava conseguindo entrar pelo Papauá, Papauá na rede. Por último, eu tentei esse aqui. Eu acho que nós estamos pelo Felipe Machado. Não tenho nem Tá pelo certeza, mas Felipe Machado. é, Tá o sim. negócio surpreendeu hoje. Mas seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, que a guerra Faz hoje para entrar foi parte. difícil. Eu não sei, o meu sistema aqui, aquele sistema dá para fazer pelos dois, tá? Aham. E pelo Instagram também. Eu não consegui fazer porque houve um probleminha aqui no meu fone aqui, que ele tinha que sair, a questão do áudio, né? Do fone aqui de ouvido, e ele deu um probleminha, por isso que não deu para fazer. Mas dá para fazer pelos três, tá? Dá para fazer Sim. tanto pelo Instagram, é uma plataforma que joga direto para o YouTube e joga também direto para o Facebook, mas você abriria seu Instagram por aí e dá para fazer pelos três. Aí, no caso, eu vou usar minha plataforma e você a sua ao mesmo tempo, entendeu? Acho, entendi. Mas dá para fazer sim. Mas vamos nós. E, de Ó o fato, Digão aí. não, Digão tá aí. Digão tá... dizendo de Gango vai participar hoje. Tô na guarda. É, Algum momento ele vai. Agora o Papauá, a gente consegue entrar com visualizador. Já é um caminho. bom, eu tô meio por fora disso, não sei aí como é que funciona, mas o Instagram Aproveitar eu tô meio para. por fora. Quem me ajuda às vezes no Instagram, por incrível que pareça, é Digão. Ah, não é bom. E é isso. Hoje a gente vive, né, uma dúvida, né, que veio pra gente foi os nascidos até os anos 90. É a geração que vai mudar a história? Porque realmente é a geração que a gente está vivendo, né? É a galera que nasceu até os anos 90, que está no, tá com o Leme, né, agora, está no comando aí, e realmente mudando a história. Óbvio que vieram alguns outros depois, como é o caso do Nicolas Ferreira, lá de Minas. Tem a galera mais nova aí, mas quem está ali mais, até os anos 90 realmente, né, que é a nossa geração, que realmente está fazendo acontecer para mudar realmente essa história. Né? Vamos tentar recapitular um pouco aqui a questão daquilo que foi as décadas anteriores, né? Sim, sim. A gente tem aí, eu pelo menos eu sou bem velho, tá, Felipe? Eu sou de 73, cara. Pô, Nada. tenho cara de garoto, né? Tenho cara de garoto. Você vê que eu acho que eu tirei o cabelo para lavar hoje, né? Deu uma cortada no cabelo, mas estamos aí. Bom, mas vamos lá. Eu sou nascido na década de 70, curti a década de 80 como pré-adolescente, criança, né? E a década de 90, para mim, foi uma década de muita descoberta como jovem, né? Eu saí de Campos. As pessoas falam assim, acho que eu saí já mais velho de Campos, não. Eu saí de Campos em 93, você acredita? 93 foi o ano que eu saí de Campos e fui morar no Amazonas, né? Não é tão perto, né? Não fui para o Rio de Janeiro nem para Vitória, mas fui morar no Amazonas e ali fiquei por 7 anos, né?
Ali fiz algumas amizades. Por exemplo, uma das pessoas que, por incrível que pareça, alguns que estão nos assistindo vão se assustar, mas eu trabalhei em shopping, né? Shopping e lojas de grife. E naquela época eu estava bem, né? Era o garoto ainda, né? Tava, né, bem. Então, assim, um garoto do Rio de Janeiro trabalhando no shopping, você imagina, né? Então, assim, eu fiz uma amizade lá. E eu conheci, quem trabalhou comigo foi Malvino Salvador. Você lembra de Malvino Salvador? Sim. O ator da Globo, né? O Malvino trabalhou comigo. E eu morei em Manaus de 93 a 97. Bom, eu estou falando aqui para Sim, o pessoal entender que foi uma década. 80 foi uma década de muita descoberta. É porque, na verdade, assim, nós que já passamos por essas décadas, a gente faz uma leitura da história dela de uma forma muito, muito concisa, porque nós vivemos ela, né? A década de 80 era uma década que eu jogava bola na rua com as crianças, né? Que foi a época que eu estudei em Auxiliadora, né? Fiz muitos amigos ali. A década de 90 foi a década que eu saí da minha cidade para conhecer E foram tempos diferentes, né? Tempos diferentes. Por exemplo, o que aconteceu em toda essa década de 90? Né? Vou trazer aqui, porque eu fiz uma escalazinha só para a gente apanhado. entender mais ou menos. Só para entender mais ou menos. Eu vou pegar só a década de 90, tá? Não vou pegar de 80, mas só de 90. Bom, a década de 90 foi a época que o nosso ex-presidente, que foi impeachmentado, Fernando Collor, roubou a poupança toda nossa. Né? Então, Mudou a história de muita gente. Mudou a história de muita gente, né? A gente passou aí pela questão, no caso da economia brasileira, a arquitetura, foram momentos diferentes para a arquitetura do mundo, né? Tecnologia se desenvolvendo, né? Foi a época do processador Intel, foi o crescimento, o boom da internet. Você lembra? Eu não sei se você lembra dessa época, a internet ela era de linha, só funcionava mais de madrugada, você entrava meia-noite, né? Isso depois então, da segunda ficava metade, aquele barulhinho, né, dos anos 90. Muito isso, forte e depois ficava da aquele, segunda metade. isso, a partir de 95, mais ou menos, ficava aquele barulhinho assim, tão, 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 lembra disso, né? Essa era a nossa internet, daí só pegava de madrugada, né? Então, assim, telefone celular, começa a questão da telefonia celular acontecer, a gente tinha aqueles tijolões, né? Que aquilo dava para tocar na cabeça de alguém, né? Então, assim, eu me lembro até hoje, isso foi por volta de 90, no início de 90, os meus pais alugaram uma casa em Búzios, né? E a gente estava lá, e eu nunca esqueço, né? Falei, cara, o cara passou numa caminhonete, puxando jet ski, e naquela época, raramente alguém tinha um celular e o cara falando no celular. Falei, meu irmão, é muita ostentação. Então era mais ou menos o que estava acontecendo na década de 90. Tantas outras coisas, né? Os sistemas do sistema de internet, Microsoft explodindo, né? Tantas outras coisas. Ciência, por exemplo, na ciência, a gente tinha aí acontecendo a clonagem. Você lembra disso? A clonagem da ovelha Dolly, né? Na ciência. Então, o projeto Genoma, né? A identificação do DNA, né? Na ciência, na ecologia, a Eco 92, né? Acontecendo nessa década de 90, né? Alimentos sendo mudados geneticamente, tudo isso na década de 90, né? A sonda Galileu também, chegando a Júpiter, né? O Início cartão da telefônico, construção, né? o cartão telefônico, né? Exato, não está aqui na minha lista, mas é verdade. Né? Acaba então, assim, comungando para o que a gente conheceu depois como pré-pago, né? A telefonia pré-pago, pré-paga foi explicada através do cartão Exatamente. Olha, 94 nós fomos campeões da Copa do Mundo, né? Naquela época, e foi na década de 90 que nós perdemos o nosso Ayrton Senna, né? Com aquele acidente terrível, no mesmo ano. E no mesmo ano, em 94, a seleção brasileira se consagra não, foi tetracampeã, se eu não me engano? Acho que era o tetra. Se eu não me engano, era o tetra. Que é em 98 que foi penta, eu acho. Foi penta, exatamente. Em 94 foi tetra.
Então, assim, esse foi um dos acontecimentos. Estou falando que na área do esporte, na área da ciência, Sim, né? mas Na área da guerra política, né? Foi a reunificação da Alemanha, né? Isso aconteceu em 3 de outubro de 90, olha só que interessante, né? Houve aquele genocídio em Ruanda. Então, assim, eu estou tentando trazer algumas coisas aqui para a gente relembrar, em virtude do que aconteceu nesse tempo, que foi um tempo de mudanças da sociedade, com tantas coisas acontecendo. Nós não tínhamos o número de informação que nós temos hoje. Hoje, a informação que a gente tem é muito rápida, né? A gente está aqui conversando daqui a pouco. Só para você ter ideia, para quem está sintonizado com a gente aqui, a lei das fake news, que caiu ontem, ela não conseguiu passar, ela já está sendo debatida, Felipe, desde 2020. Já houve algumas mudanças. Eu estava lendo o relatório, o projeto de lei, né? E de 2020 para cá, houve algumas mudanças dentro dela. Quer dizer, nós estamos em 2022, tentaram passar isso rapidamente para tentar calar, né, as pessoas, né? Tentar calar a sociedade de alguma forma, que você tem. Mas isso era uma grande barreira, um grande problema também para as grandes big techs, né, nesse sentido. Então, assim, foi uma década onde nós estávamos em um crescimento, porém, nós não tínhamos o sentido da informação e da velocidade que nós temos hoje. Porém, vamos falar um pouquinho de educação. Nós vínhamos aí de um método educacional até a década de 80, mais ou menos, depois isso mudou e entrou, então, aqui no Brasil, né, o método aí do Paulo Freire, né, onde logo, muitos anos depois, com a Dilma, foi lançado a escola Pátria, alguma coisa que eu não me lembro agora, depois você me lembra o nome. Pátria Educadora, né, que foi lançado com Dilma, isso aí. Mas esse método do construtivismo de Paulo Freire já estava acontecendo desde que Lula mudou a questão educacional, né, do método educacional. Mas nós tínhamos o método educacional de Montessori, né, que era trazer, na verdade, para as crianças esse crescimento, essa evolução no sentido da criança, que era mais ou menos, se a gente pegar aqui dentro da parte filosófica, era mais ou menos o que Montessori, que era uma pedagoga, né, uma cientista, ela aplicou um método muito parecido com o método socrático, que era um método de descoberta, né? Os professores, os pedagogos estavam ali para estimular o crescimento e o conhecimento das crianças. Isso era excelente. Enquanto eu estudava na Auxiliadora, eu estudava dentro do método Montessori, né? Na década de final de 70, início de 80. Esse era o método que eu estudava. Então, assim, de lá para cá, as mudanças foram muitas, né? O processo de mudança, tanto educacional, científico, tecnológico, ele foi de uma forma, assim, posso dizer também que de uma forma meio que devastadora, né? Porque hoje, a forma como você percebe dentro da educação, infelizmente, o que nós temos hoje são analfabetos funcionais. Por muitas vezes, eles conseguem escrever o seu nome, mas não conseguem compreender o conteúdo. Por exemplo, se eu pegar um projeto de lei desse da fake news e colocar para uma pessoa, às vezes, que saiu do ensino médio, se ele não estiver em uma escola particular, ele vai ter muita dificuldade de interpretação, né? Então, assim... mas eu fiquei surpreso. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu sei que você vai fazer a sua colocação. Mas hoje é quinta-feira. Terça-feira eu peguei meu filho na escola, e com meu filho na escola, eu indo para casa, dentro do carro, e falando com ele sobre algumas questões, né, da área política. E ele virou para mim e falou assim: papai, eu sei dessa questão aí da sua pré-candidatura e tal, né? O senhor vai fazer leis, né? Meu filho tem 11 anos, cara. Quando que a gente com 11 anos ia pensar... Você tá entendendo? E não é só isso, mas é porque ele também está dentro de um ensino
né? Que na escola pública, com certeza, ele não teria esse avanço. Você está entendendo? Então, assim, eu confesso a você que quando ele falou isso para mim, porque quando ele está com 11 anos, mas quando ele tinha 8 anos de idade, Felipe, eu pegava ele e passava em frente à Câmara, que é o antigo fórum da cidade, passava em frente à Câmara de Vereadores, em frente à Câmara de Vereadores, e falava para ele assim: meu filho, aqui é o lugar onde os vereadores fazem leis e tal. Já explicava mais ou menos isso ele com 8 anos de idade, né? Mas me surpreendeu, né, quando ele fez esse comentário. Quer dizer, então essa mudança, essa evolução, ela é muito rápida. E a cada dia ela tem sido mais rápida em virtude do processo, né, de informação que a gente tem, né, e da mudança social que a gente está tendo. E de fato é isso, né? Eu pelo menos acho que até os 11 anos, assisti aqueles 27 episódios Caverna do Dragão e achando que sempre tinha novidade, né? A gente viveu uma outra geração, de fato, e hoje o conhecimento muito se propaga até mesmo porque a televisão deixou de ser o educador, né? Hoje é a internet. A gente tem essa realidade. A gente falava que a babá, né, dos filhos, os adultos, né, falavam que as babás era a televisão. Não, a gente sai, a televisão fica e tal. E realmente aqueles conteúdos hoje já não basta para essa galera, né? Essa galerinha de hoje aí com 4 anos já agarra no tablet e domina e vê o que quer, pesquisa, vai para um YouTube, Netflix e realmente busca esse conteúdo, né? Não sabemos como que vai ser esse filtro, né? E os efeitos disso no futuro. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma certa preocupação com isso. Eu acho que a criança ela tem que ter, obrigatoriamente, faz parte também. Porque assim, quando a criança pega, isso pedagogicamente, quando a criança pega e ela fica no entorno daquilo que já está construído, né, é bem complicado no seu desenvolvimento criativo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós brincávamos nas ruas, nós buscávamos ter criatividade para mudar algumas coisas. Qualquer tipo de brincadeira, nós desenvolvíamos a nossa parte intelectual na área da criatividade. Então, isso para nós era para a criança que está em crescimento, em desenvolvimento cognitivo, né? Isso é maravilhoso. E hoje não. Quando a criança ela passa muito tempo em frente à internet, em frente a joguinhos, ela está pegando algo construído, algo pronto. Ela tem que atravessar, por exemplo, dentro de um jogo, ela vai atravessar fases. Mas, por exemplo, se ela voltar lá na fase 1, ela vai repetir a mesma coisa do que ela já passou, do que ela já viveu. Ela vai querer chegar lá na fase 5. Mas se ela retornar à primeira fase, é algo repetitivo. Ela não consegue fazer com que o seu desenvolvimento cognitivo seja algo muito promissor, apesar das informações que nós temos em todo nível, né? Porém, isso é algo, um grande complicador, né, para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos falando aí, o tema, na verdade, que você trouxe, eu não queria entrar muito nisso, mas o tema que você trouxe, deixa eu lembrar aqui, alguém aí que está perguntando. Isso. Nascidos até os anos 90. Isso. Geração que vai mudar a história. Porque, na verdade, até os anos 90, era incutido na nossa vida aquilo que era princípio, aquilo que era valor, aquilo que era criatividade. Nós tínhamos esse desenvolvimento de criatividade. Então, tudo isso era extremamente importante, e é extremamente importante para a criança, para que ela possa consolidar até mesmo questões emocionais, né? Por exemplo, frustrações. Quando você estava jogando bola com seus amigos no meio da rua, às vezes você tinha problemas ali com seus amigos no meio da rua, que era você ali para resolver esses problemas. Talvez isso aconteça hoje dentro da escola. Você não tinha, às vezes, seu pai e sua mãe para perto para você resolver aquele problema. Hoje não. Quando uma criança fica hoje quase que todo o tempo dentro de casa, como que ela resolve isso? Se essa interação relacional com ela, com o outro,
né, com o outro é muito superficial e longínqua, porque ela passou a se comunicar com o amigo através, por exemplo, o joguinho. Ela está ali jogando, ela tem um monte de amiguinho que está jogando com ela da escola, mas ela não está convivendo com esse amiguinho, ela está através de uma tela. Sim. Então a criança, como que ela vai conseguir desenvolver, por exemplo, algum tipo de problema que ela tiver com o outro? Né? Como que ela vai, se ela tem um momento ali de raiva, de ira, de alegria, né? Esses comportamentos humanos, como que ela vai definir isso se às vezes tudo isso que está acontecendo ela está fazendo afastada, ela está fazendo através de um computador, de uma tela de celular, né? Então, assim, nós não, a nossa época não. Nós decidíamos isso, nós ali estávamos jogando bola, de repente a gente ficava chateado com a amigo, mas depois a gente ia resolver, daqui a pouco estava tudo bem. Então, essas questões até emocionais eram resolvidas naquele momento. E hoje não. Hoje a gente está muito separado, as crianças estão muito separadas do seu convívio. Tem pergunta aí, tem um pessoal... Então, aqui tem Cíntia, ela fala que mora hoje no Paraná e acompanha a situação da educação municipal, né, daqui de Campos, e que é muito triste ver a escola pública, né, lá no caso, a escola pública aqui é do nível da particular. Realmente, Paraná é outra categoria, né? E, de fato, muitos amigos, também tive a oportunidade de morar em Curitiba, mas amigos que viveram até essa questão da dúvida, vou ou não vou, né, para Curitiba, enfim, para as demais cidades, né, por lá de lá. E por conta até de JCI, tive alguns contatos com a galera lá do Sul, lá para que realmente é satélite. Você vê ali que é lugar que você lança ali as coisas e realmente tem principalmente profissional. Você tem um profissional muito diferente, uma interpretação, principalmente de salário, um respeito com o profissional de uma forma outro nível. E a educação, óbvio, né, passa por todo esse processo, né? E de fato Sim, a oportunidade é outra. É outra, não. Principalmente a estrutura, né, do próprio Estado em si, ele é totalmente diferente. A cultura em si, né, ela ajuda muito nessa questão dos princípios e valores. Né, quando a gente fala do Sul, da região Sul, ali toda a base, né, tem uma base europeia ali muito forte. Então, assim, isso faz uma grande diferença, né? E sem contar que dos últimos 40 deixa eu só anos... dar um abraço, mandar um abraço aqui para Adriana Mello, tá? Adri, beijo grande para você. Ressaltando, né, a questão, né, a diferença nossa aqui, e aí se justifica muito, são os últimos 40 anos, né? Praticamente todos os governadores que passaram, inclusive Moreira Franco, pelo menos uma semana passou na cadeia. Quer dizer, esses são os reflexos que nós recebemos, né? O intuito não foi realmente administrar a coisa pública, né, aqui na nossa região. Enquanto a gente via, lembro muito da frase que São Paulo era um país dentro do Brasil, né, era um país industrializado, na verdade é um estado, mas sempre se destacou muito com relação a isso. E realmente ter um punho maior sobre o trabalho e estudo e curso técnico, tudo muito valorizado, enquanto aqui sempre foi muito aberto a coisa. O próprio Nordeste, que o pessoal fala muito, né, com relação ao carnaval e tudo mais, ter como característica, mas a gente sabe que não é isso, tanto que as primeiras universidades foram lá, e o povo, quando vem para o lado de cá, vem para o Sudeste, o nordestino vem para cá, é garra para trabalho, realmente, e dá muito exemplo para a galera daqui. E, de fato, a gente ter uma cultura como a gente vive hoje, né, com relação aos propósitos de futuro, hoje eu acredito que mudou muito essa interpretação, muito por conta da internet. Hoje a gente, ainda mais a gente, né, tem um relacionamento muito próximo com os políticos, principalmente de mandato, e os que têm propósitos, a gente vê que realmente tem como adaptar as coisas de lá aqui, daqui muita coisa eles olham para lá também, talvez para não fazer igual,
mas que são exemplos que a gente tem trocado, tem feito um network, e não só dentro do Brasil. A gente faz para fora e vê o que pode ser feito, como que deve acontecer. E espero que também nas próximas oportunidades, né, a gente tenha vereadores também que entendam que o papel não é só fiscalizar, é fazer, como o seu filho falou, é casa de leis, né? Ali é a casa do povo. E às vezes está faltando muito isso. Eu vejo muito vereador aí botando colete achando que ele é fiscal, tem com estrelinha de xerife, tem várias coisas. A galera faz, só que são personagens, na verdade. Né? A gente sabe que não é isso que é ser um vereador, que é estar um vereador, na verdade. Né? Ninguém é. Nesses cargos, todos nós estamos. Né? Acho que o cara falar que ele é vereador, ele pretende fazer carreira nesse negócio. Né? E não é essa a previsão, né? Então, cara, o que acontece? Você falou aí, e a Cíntia, né? Eu acho que a Cíntia que está no Paraná, foi ela que falou. Isso. Essa questão da política pública, né? Ela, infelizmente, nós temos, principalmente depois da década de 70 para cá, né? Essas políticas públicas, na verdade, com toda a mudança de 30 anos, pós-ditadura, pós tudo, né, essas questões que aconteceram no país, que eu tenho uma outra leitura disso, mas não vou entrar nesse parâmetro agora, tá? Mas, infelizmente, essas políticas públicas que nós vemos, que nós estamos vendo até os dias de hoje, a própria Constituição de 88, infelizmente, ela foi de uma forma moldada que nos parece que era para a coisa não acontecer da forma como o povo realmente gostaria que acontecesse. Né? Falta muita política pública em várias áreas da sociedade. Tá? E uma das coisas assim que eu vejo, por exemplo, você falou de Moreira Franco. E quando você falou de Moreira Franco, para quem não é do Rio de Janeiro, Moreira Franco foi aquele que sucedeu Brizola. Tá? Brizola, com seu Darcy Ribeiro, que eram socialistas, né? E que eu confesso a todos que não é uma ideologia que eu apure, que eu goste, eu sou totalmente contrário ao socialismo, né? Mas o Darcy Ribeiro, ele teve um projeto que era o chamado ICIEPS, foi ele que criou esse projeto, né? O projeto dos Brizolões, do CIEPS. Esse projeto, na verdade, ele era um projeto em si bom, não era um projeto ruim, tá? Por quê? Porque ele fazia com que as crianças, os pré-adolescentes e tal, eles permanecessem na escola desde a parte da manhã até por volta das 3, 4 horas da tarde. Ali eles tinham toda uma continuação de ensino, tanto na parte teórica como na parte prática. Era mais ou menos como funciona nas escolas inglesas. Eu morei na Inglaterra e sei como funciona. Viveu isso algumas na escolas... prática, né? Exatamente. Então, assim, o projeto em si não era um projeto ruim, era um projeto bom, né? Porém, quando você não dá continuação a uma política pública e você para todo esse projeto no meio do caminho, em virtude daquilo que, de tal forma, você acha que na sua condição de novo político, né, daquele estado, você muda, você quebra todo um projeto que está sendo, de alguma forma, elucidado, colocado, trabalhado. Infelizmente, as políticas que são feitas no país, quando se muda o gestor daquela região, daquele estado, daquele município, às vezes, para que ele não possa continuar dando voz a um projeto que foi colocado antes pelo seu antecessor, porque agora ele é oposição e ele ganhou aquele pleito e agora ele está caminhando, ele vai e ele derruba aquele projeto e ele faz com que todo aquele projeto que foi, que deveria ter uma continuação, ele foi interrompido. Agora eu pergunto, quem sofre com isso? É a população.
Porque, por exemplo, quando o Moreira Franco ele entrou, ele acabou com esse projeto e ele colocou 2 turnos novamente. E E isso foi terrível. Você faz uma alteração dessa, por mais que você queira, né, trazer isso como ícone da sua gestão, você ignora a população, né? Que é quem está sendo. Exatamente. Eu me lembro de um município. Eu me lembro de um município, há mais ou menos, eu acho que essa reportagem foi uns 3, 4 anos atrás. Um município, eu não me lembro, eu não sei se foi no Nordeste, eu não lembro onde foi, tem muito tempo. Mas era um município pequeno, havia um projeto educacional, tá? E quando o gestor mudou, o novo prefeito entrou, ele queria mudar. A população se levantou, foi até a Câmara e foi uma briga para que permanecesse o mesmo sistema, né, educacional que tinha sido implantado e que estava sendo ótimo para o município. Entende? Então, assim, é porque a ideia é a seguinte: se eu tomo poder, eu não quero dar mais voz para o gestor antigo. Olha só, cara, mas você é uma forma de. É uma forma de você não pensar na população. É pensar no seu ego, é pensar na sua ambição de poder, é pensar em tantas outras coisas que estão acontecendo ao seu redor, que você quebra com algo que pode ser sólido, né? Pode ser sólido para aquele trabalho. Eu acho que a Cíntia falou alguma coisa aí. Isso, né? Ela falou que era do Eldorado. Vou aproveitar para poder. Temos uma participação especial hoje aqui. Calma aí. Vamos ver se ele ainda está aqui na linha. Se tinha até programa de rádio, né? Temos ouvinte na linha. Não, brincadeira. Vamos ver se o Rodrigo ainda está. Ele mandou o convite. Aí. Cadê o homem? Ele aí. Digão! Ó. Olha ele aí, ele que é o dono da gente, ó. É verdade, é verdade. Com certeza. É verdade, querido. Bom te ver, Digão. Ó, eu vou falar uma coisa aqui. Digão, de vez em quando, vai fazer uma participação comigo também, Felipe. A gente vai bater uns papos de vez em quando. Ele é o nosso Zé Trovão. Que a gente não faz aí um trio aí. Vambora. Mas eu queria só falar com o Cíntia. Cíntia, você falou que você foi da Eldorado, né? Um abraço. Eu realmente não estou lembrando de você, mas eu vou depois dar uma olhada mais com calma aí. Um abraço para você. E realmente, nunca é pelo povo. E de fato a gente vive isso hoje, né? O Digão gostaria até de falar aí com relação hoje, né, questão de trânsito, como é empreender, né, nesse sentido, né, como motorista e tudo mais que ele tem para acrescentar aí para poder falar com a gente aí. Sendo um jovem, né, dessa geração aí, ele já é nascido depois de 2000, eu acho. Mas não sou da geração Paulo Freire, não. Isso aí já tá liberto. Já tá liberto. Fala aí, Digão. Então, meus amigos, boa noite para você, para todo mundo que tá acompanhando a live aí. Essa questão do transporte aí, cara, acho que nosso estado, no Brasil, na verdade, acho que deve ser complicado, mas eu acho que no estado do Rio de Janeiro, na nossa cidade, Campos Goytacazes, é horrível, de anos e anos, e passa a gestão, e muda a gestão e nada é resolvido. Agora o prefeito está asfaltando, o trânsito horrível, junto com a água do Paraíba, que não sei o que tem que fazer de dia, que não pode fazer à noite, e gera um caos na cidade, porque poderia ter feito no período, né, que não estava tendo aula. Houve um lockdown aí gigante, inclusive. Houve não só o lockdown, mas também a galera ainda em casa, né? Sem escola, muitas coisas ainda não funcionando. E realmente dentro desse período, pelo menos de um ano dele de mandato. Oi, não entendi. Não, e dentro já do mandato dele, né? Na verdade, ele foi eleito acho que em outubro ou novembro, mas assumiu em janeiro. Pelo menos já era para ter assumido sabendo o que ia fazer, né? E realmente começando a fazer, aproveitando esse gatilho, né? Das pessoas não estarem com tanto fluxo na rua. Eu vi ali no Colégio Regina, por exemplo, que é aqui próximo à minha casa, em frente ao Campos Goytacazes, ele resolveu
justamente na semana da volta às aulas, arrancar todo o asfalto dali e parece que vai mudar o sentido para poder favorecer, né, quem for visitar lá a casa dos pais dele. Eu acho que é isso. Porque vai mudar o sentido da rua descendo a 28 de março para a ponte da Lapa, né? Quer dizer, totalmente uma coisa que já é histórica no nosso município, né, esse caminho. Não, e o problema é que, tipo assim, eles colocam a notinha no Instagram e, tipo, dane-se, não Você tem um tem que guarda, entrar não aqui tem uma e se vira. manutenção, e se vira. A rua ali a Praça São Benedito ali, eles já colocaram uma seta, como, né, que pode subir, mas, tipo, não tem uma placa certinho, não tem orientação. Daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito grave ali. A única verdade que eu vejo nisso tudo é quando tem uma obra da prefeitura, você botar uma placa de desvio, né? Ai, cara, só assim mesmo, né? Mas, e de fato, né, você hoje, a gente vê, vamos supor, até mesmo o André, quando, né, morou fora, via uma realidade das pessoas usarem transporte público coletivo, né? E aqui em Campos a gente não tem como fazer essa utilização de fato. Até mesmo porque nem vira meio questão de sorte você andar sentado com dignidade numa van hoje aqui em Campos. Mas deixa eu falar uma tipo coisa. Assim, eu acho que... Pode falar. Fala aí. Não, só complementar aí a parte que ele falou do transporte público. Realmente, o fluxo de carro na cidade está muito grande. Teve uma reportagem há 4 anos que carro cadastrado aqui na cidade tinha 200 mil, né, com placa aqui de Campos, fora quem tem placa de Espírito Santo e quem passa o dia a dia. Então, hoje deve ter muito mais para uma população de 600 mil habitantes. Tipo, eu acho que já é fora do normal, né? Não tem condição. E aí não tem transporte público, não tem um metrô, não tem um trem, não tem um viaduto, e daqui a pouco vai gerar um caos na cidade. Os próprios vigentes já não são tão funcionais assim. A gente tem questões aí de van e ônibus, que dependendo da localidade que a pessoa mora para vir trabalhar mais para o lado do centro, às vezes tem barricada com pneu pegando fogo para poder reivindicar direitos. Né? E aí você acaba não conseguindo chegar ao local de trabalho. Exatamente. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Pela experiência que eu tive, né? Lá na Inglaterra, o sistema de transporte público, todo ele é pertencente ao governo. Tá? Por exemplo, só para vocês terem ideia, o motorista de táxi, vocês conhecem aqueles táxis em preto da Inglaterra, né? Aquele pretinho, né? Tem aqueles modelos mais antigos e aqueles mais novos, né? Que é o Mini, né? Os clássicos. Para você ser um motorista de táxi na Inglaterra, você tem que passar por quase 2 anos de um curso para ser um motorista. E você tem que conhecer o mapeamento da cidade de cabeça, não é GPS não. Tem que estar aqui, ó. Imagina o curso. Imagina um curso, né? Você tem que gravar na cabeça o mapa da cidade de Londres. Tá? É uma coisa assim, quase que surreal. Né? Eu tô trazendo aqui só um iniciozinho para vocês entenderem como a coisa é profunda. Tá? Você tem um sistema de metrô que tem mais de... Eu não sei, não vou lembrar aqui, mas mais de 100 anos, eu acho, 90 anos, sei lá, 80 anos, uma coisa dessa aí. Depois eu vou ver, posso estar falando bobagem aqui, mas existe há muitos anos, tá, o sistema de metrô. Tanto que existem ainda alguns metrôs nas linhas, que são metrôs antigos como forma de turismo, para as pessoas verem aqueles metrôs mais antigos. Né? Não que eles sejam confortáveis e nada, mas a ideia é essa mesmo, é uma questão turística, para que você possa, às vezes, pegar um metrô desse mais antigo, desde praticamente do início das linhas. Todo esse sistema ele é conectado, tanto com a parte de trem, tanto com a parte de ônibus. Né? Então, por exemplo, eu morava numa cidadezinha a 20 quilômetros de Londres, e eu pegava um trem, descia na central, na estação central,
E dali, então, eu tinha ônibus e tinha metrô para todas as partes da cidade, para onde eu quisesse ir. Porém, o que eu estou falando isso? Que toda essa formação, ela é de anos. Ela é um projeto que ela vem a cada dia e a cada ano, sendo de alguma forma, não, a cidade está expandindo para tal lugar. Então, havia um projeto que era feito para essa expansão, para esses bairros, né, que estão crescendo. Então, eles iam levando esses túneis de metrô, eles iam fazendo uma extensão, né, dos corredores de ônibus. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? É o uso verdadeiro da palavra progresso, né? Exato. E projeto. É isso que eu quero trazer. Progridem realmente, de verdade. Isso. O que nós nunca tivemos, seja município, seja até mesmo estado, seja até mesmo como país. Porque nós nunca tivemos. O único lugar, quer ver? Eu acho que a Cíntia que está morando lá na região do sul ali, Curitiba é um exemplo na área de transporte para o país. Ela deve saber disso, depois ela vai falar. Mas por quê? Porque um dia viram que a coisa estava muito mal. O que eles fizeram? Sentaram, passaram alguns anos, projetaram, né? Aí, o Rafael Diniz, na antiga legislatura dele, ele tentou mudar isso para tentar fazer algo mais organizado. Tanto que ele fez os cartões, né? Aquela coisa toda. Quem saía de uma linha entrava em outra, né? Saía do ônibus, pegava uma van, pagava uma passagem só, vinha uma... Mas isso foi feito a Bangu. Isso foi feito de qualquer maneira, de tal forma que até a ideia em si... Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu vi o projeto, a ideia em si não era uma ideia tão ruim, vamos dizer assim, não era tão ruim, né? Mas era uma coisa que precisava de um ano para ser observada, trabalhada, ver qual a possibilidade, né? Quando falou em colocar, por exemplo, aquela região ali do CEPOP, que é um elefante branco que fica parado lá, que era um negócio lá dos desfiles de escola de samba, lá no final da 7 de setembro. Lá, quando falaram que iam usar pelo menos aquilo ali para receber o pessoal na área de transporte, né? Ia fazer ali como é que é o baldeação ali, será que era o nome? Esse nome que ele, né? Pelo menos iam usar aquilo ali que já estava pronto, né? Para alguma coisa. Porém, infelizmente, aí é o que eu digo que não é diferente do que aconteceu com Moreira Franco e Brizola na parte do educacional, do ICF, não é diferente. Vem um outro governo, muda-se de governo, vai lá e fala assim, tá tudo ruim. Detona tudo, né? Nós vamos refazer. E daqui a pouco, agora há pouco tempo, falou em tentar refazer aquilo que o cara tinha feito. Foi ou não foi essa conversa? Eu acho que vocês ouviram isso. Não, né? No Rio, enfim, o Eduardo Paes está tentando mudar a BRT que ele mesmo fez há 10 anos atrás, pô. Você tá entendendo? Até que ali, não, mas você sabe que ali no Rio melhorou bastante. Eu não posso falar porque no Rio, assim... Não, já que o cenário mudou completo. Aquela região do centro aí deu uma melhorada boa, tá? Mas, enfim, a gente sabe que tudo isso entra política pública, entra também desvio de dinheiro. Essa é a realidade. Mas ali mudou um pouco. O que eu quero dizer é o seguinte... Enquanto não sentar, não fizer um projeto, eu não sou da área, por exemplo, de engenharia urbana, não é minha área, eu não conheço isso, mas você tem que pegar técnicos, cara, você tem que pegar caras que são bons, sabe, os caras assim, que mudam a infraestrutura de uma infraestrutura urbana, porque você ficar passando, né, ainda que a cidade esteja muito esburacada realmente, mas você ficar passando aí só trator, passando uma pista nova, mas você não resolve um problema sério, porque as pessoas estão sem transporte para ir para o trabalho, cara. O pessoal que mora em Tóquio, eu fiquei sabendo, cara, que lá tem 2 ônibus para sair em um dia. Quem mora lá dentro. Isso é uma vergonha, cara. Quem sai 6 horas... Quem mora no Morro do Porto, Santo Eduardo. Você entendeu? É uma coisa assim... É surreal o que a gente está falando. Então, assim, eu não estou falando uma crise de agora. Eu estou falando de uma crise que vem de anos. Vocês não eram da época que eu peguei o ônibus CTC. Você lembra do CTC? Alguém lembra do CTC? CTC, Digão, pertencia ao Estado. Era
eram ônibus azuis que pertenciam ao Estado, né? Então, assim, o Estado ainda tinha ônibus rodando pela cidade. Depois acabou tudo. Não era só em Campos, era em outros municípios também. Mas depois acabou tudo. Por quê? Porque era uma forma de roubar dinheiro, os ônibus acabando, ninguém estava aí para nada. Você entende? Mas se você faz uma coisa planejada, organizada, com um ano de trabalho, e digo para você, com menos de um ano de trabalho, você chama o Ministério Público, você chama o pessoal da área do Estado, que conhece de engenharia urbana, de engenharia de tráfego. Você senta, você faz um projeto e você resolve esse problema. O problema é que você diz assim, entrei com 144 pessoas, ou 114 pessoas, e que no final de contas, eu não sei se essas 114 são fantasmas, não sei se existe, não sei se é verdade, né? E a coisa não funciona. E tá aí, cara, o que a gente está vivendo. Aí o Ministério Público vem e corta. Por que que corta? Porque havia um acordo, havia uma coisa que não era de tão longo prazo. E o Ministério também o Ministério Público está cumprindo aquilo que a lei determina. Acabou, é simples assim. Por quê? Porque enquanto não sentar e não fizer um projeto, a coisa não funciona. É isso. Estou lendo aqui a parte que o Jadiel Fioravante sugere, né, que é a questão de abrir para os transportes de empresas como o Uber, né, para ter ônibus dentro da cidade também, né? E isso realmente tiraria esse monopólio, ou seja lá qual o nome que se dá aqui, a essas empresas, né, de transporte, e realmente tornar a coisa pública e liberal, né? Mas é uma briga grande, tá, amigo? Fala aí, Digão, o que você acha? Eu sou contra monopólio, mas assim, partindo desse ponto, eu trabalhei em Macaé 4 anos, né? E lá o transporte público era só de uma empresa. Quer dizer, era do MI1, né? Fazia parte da MI1, mas só eles que rodavam. E funcionava. Mas assim, Macaé também é uma cidade, não é pequena, mas tipo assim, é só aquele fluxo mesmo, final de semana não tem muita coisa, diferente de Campos, que é enorme, né? Aí eu não sei também como seria, mas eu acho que não só a parte de transporte, mas a engenharia mesmo da cidade, a infraestrutura já não está aguentando mais. Não tá. Não tem como, não dá. Não tá. Se chover, esquece, acabou a cidade. Mas, Digão, deixa eu te falar uma coisa. É uma coisa que eu conheço um pouco e você muito mais que eu, né? Porque você tá no sistema de transporte também. Nós estamos percebendo assim, o sistema de aplicativos, né, não só em Campos, mas no Brasil em si. No Rio de Janeiro, nas grandes capitais ainda não, tá? Eu tenho conversado com algumas pessoas que são motoristas de aplicativos lá do Rio e tal, enfim. Mas, em virtude também o aplicativo, na verdade, ele tem retirado muito do motorista, né? E dentro do sistema econômico do país, o governo não pode intervir nisso, porque isso é um grande problema. O governo não intervém em sistema econômico, né, de empresas. Por exemplo, colocar uma taxa, criar uma lei para colocar uma taxa para a empresa que está cobrando o valor do Uber. Isso não pode, tá? O governo não pode fazer isso, porque isso é uma grande guerra, afasta investidores do país. Se o Brasil ele começa a regular financeiramente, né, a economia, então aqueles que querem investir no país falam assim, a hora que eu estiver lá, eu vou ser regulado de alguma coisa que eu estou investindo e nenhum grande empresário quer investir em um país que faça isso, tá? Nenhum. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Infelizmente, os aplicativos também, eles têm retirado muito mais do motorista daquilo que pode melhorar para o motorista. Isso tem sido muito ruim. Por quê? Porque a manutenção do carro é muito alta, é totalmente diferente daquilo que é um táxi. O cara que tem um táxi, ele compra com isenção, né? Ele tem ali como é que é o nome daquele da Inmetro, o contadorzinho da Inmetro, né? Então, tudo que o taxista faz, ele faz para ele, a não ser a taxa que ele tem que pagar, que é uma taxa municipal. Né? Assim que funciona?
Como se fosse um O que eu tô querendo tacógrafo dizer? ali, não tem aquele Eu tô querendo dizer o Na seguinte, verdade, são dois tipos que funcionam, na verdade. sim, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, até isso, se não for equilibrado, até para o motorista de aplicativo, ele pode sair perdendo. Ah, vamos botar um ônibus de aplicativo. Às vezes não vai valer a pena para o ônibus de aplicativo. É isso que eu tô querendo, vocês estão querendo dizer? Estão Sim. entendendo o que eu estou querendo Mas dizer? hoje a passagem é R$3,50. Tipo, ida e volta, R$7. 4 viagens, R$14. Isso pesa também no bolso do passageiro e às vezes acaba pegando aplicativo, que é mais barato, divide com outras pessoas ou com táxi, não sei. Perfeito. Tem isso também. Exato, tem isso também. O que eu estou querendo dizer é que chega no final das contas, para o dono do ônibus, assim como para o dono do carro, se torna uma despesa muito grande. É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes não vale a pena, entendeu? Não é Porque, estimulado. cara, vou te falar uma coisa. Nós temos um amigo que foi dono, o Digão sabe quem é, um grande amigo que eu tenho, ele foi dono da empresa Conquistense. Você lembra da Conquistense? Que fazia ali aquela área do Flamboyant, né? Vila do Curumim, Cepop, aquela área ali. A empresa quebrou. Quebrou porque ele tentou ainda entrar naquele consórcio de ônibus, né? Que recebia por mês um subsídio da prefeitura e tal. Mas, cara, o ônibus só pegava quem? O ônibus só pegava estudante e aposentado. Você tá entendendo? Né? Uma salva de palmas agora para Paula Bernais, né, que facilitou muito isso. Amigo, um pneu de ônibus é quase R$2.000, dependendo dele, que às vezes é mais. Um pneu de ônibus. Um pneu de uma Dust, tá? De um Dust, ele tá por volta de R$800. Um pneu de... R$600, um pneu de Dust. Você imagina um pneu de ônibus. Então, assim, o custo é muito alto, cara. Só uma parte com relação ao negócio do estudante, antes que alguém venha falar alguma coisa. É importante, sim, que o estudante tenha essa prioridade, aí, vamos dizer assim, né, esse benefício. Porém, o Estado deveria saber quem realmente são esses alunos para poder cobrir o valor dessas passagens exatas. E não se botar o negócio do jeito que é, realmente você vai quebrar o dono da empresa. Ah, não, o Estado vai dar, o município vai dar a passagem àquele aluno, ele vai ter um ticket, vai ter alguma forma lá, agora tem cartão magnético, tem 1000 troços. E ter esse controle para realmente a empresa não ficar nesse prejuízo. Ela não tem que a prefeitura ou o Estado não cumprimentar os outros com o chapéu do dono da empresa de ônibus. Só essa é a parte mesmo. Ou cobrar metade da passagem, porque já é cobrada do metade de ingresso de cinema, shows, né? teatro. Mas ninguém quer saber, nenhum estudante quer pagar metade do valor da cerveja. Ninguém paga metade do valor da vodka, do copo do Stanley, ninguém paga metade. Quer pagar metade nessas coisas só. Mas tudo bem, prossigamos. Não, o Cíntia tá falando uma coisa legal aí, lá no Paraná. Ela tá no Paraná, né? Ela disse aqui, ó, olha só, aqui estudante da escola pública paga passagem, com desconto, mas paga. Entendeu? É isso aí. Existe um sistema, eu vou falar para vocês, aqui no estado do Rio, é um prefeito socialista, tá? É o prefeito de Maricá. Parece que lá, eu vou até ver isso direitinho, né? Se tem alguém que saiba disso melhor, pode falar. Mas parece que lá as pessoas não estão pagando passagem, ou tentou fazer aquela questão do R$1 também, alguma coisa nesse sentido. O prefeito dá um subsídio, mas eu não sei como funciona lá, nesse sentido, do subsídio da prefeitura para as empresas de ônibus. Eu não sei como está funcionando. Porém, por exemplo, na Inglaterra, amigo, não tem essa questão, não. Todo mundo paga ônibus. Todo mundo paga trem. Não tem esse negócio. Você, por exemplo, você pode... Eu tinha um cartão. E o cartão você pode encher... Vou colocar só para o dia que você vai usar.
você pode colocar para uma semana ou você pode preencher ele para um mês, né? Eu acho que o BRT aqui no Rio também era o mesmo processo. Ou para um mês. E aí você, pum, enchia ele e andava... E você andava o mês todinho com todas essas... você podia fazer baldeação e você não pagava, deu para entender? Você anda o mês todo... Troca de ônibus. Não, isso acontecia em Macaé. Isso acontecia em Macaé. Você ia de terminal a terminal sem pagar nada. Exatamente. Lá na Inglaterra era a mesma coisa. Mas aí você pagava, por exemplo, por mês. Então a maioria da população... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, vocês pensam que gente na classe média alta, na Inglaterra, classe média alta, tô falando os caras, tô falando classe média alta, tá? Sim. Vocês acham que eles vão como pro trabalho na Inglaterra? Eles vão de trem, eles vão de ônibus. É assim que funciona. O horário de rush lá é uma loucura. Eles só andam, ou bicicleta. Eles deixam o carro, eles só andam de carro no final de semana. O carro é para lazer, né? No final de semana, na cidade que eu morava, que é uma cidade a 20 quilômetros de longe, que é uma cidade bem típica inglesa, porque tem outras cidades que tem mais indiano, tem mais paquistanês e tal, enfim, que são... essa cidadezinha, final de semana, que era uma cidade que morava muitos ricos, né? Uma cidade bem rica, é tipo um distrito, tipo Goytacazes, só que assim, linda, né? Coisa linda, assim, bem cuidada, gramadinha, né? Uma coisa assim, como diz o outro, de outro mundo, né? É a Goytacazes dos vídeos da campanha eleitoral. Final de semana, imagina você ir final de semana, ali para aquela principal de Goytacazes ali, ficar ali sentado ali e ver só Porsche e Ferrari passar. Era mais ou menos isso que acontecia final de semana lá. Mas dia de semana, esses caras que andavam de Porsche no final de semana, você via grupos de caras passando assim naquelas 1.600 grupos, né, de motos assim. Dia de semana, esses caras estão pegando o trem para ir para o trabalho. Deu para entender o nível, como é que é do transporte de lá? Então, assim, cara, nós temos tudo para fazer a coisa acontecer, mas infelizmente a política destrói. Sim. Difícil. E, de fato, quando, né, a gente vem com uma proposta diferente, por exemplo, acaba que esbarra nessa galera que não quer realmente a mudança, né? Eles querem saber de ganhar R$ 50 para segurar uma placa, seja para ter algum benefício de momento, né? Mesmo que seja uma carreira de tijolo, telha, enfim. E é realmente por eles que a gente pensa quando quer mudar alguma coisa no sistema. Esse é o grande embate nosso. É realmente a mudança que vem através da educação, né? E eu acredito que agora, com a internet, as próximas gerações vão ter essa interpretação diferente. Porém, precisa ser encorajado pela nossa. E aí volta a ideia do nasceu nos anos 90. Né? Uhum. Fala aí, Digão. Verdade. Não, verdade, vocês estão falando sobre isso aí, eu tô aqui analisando. Essa parte da educação é muito complicada. Eu transporto alguns professores, alunos também, e realmente, tipo assim, eu faço um horário, daqui a pouco a professora, não, tem que trocar o horário porque a gente solicitou desde o início do ano, mas a prefeitura tá vindo agora com a obra que não sei o quê, e que, tipo assim, fica tudo parado, estabilizado, e vira um caos, né? Para todo mundo, além das obras que tem na cidade aí, essa parte da educação aí, totalmente de todos os pontos da cidade, na verdade. Então, o que acontece? Enquanto não mudar, você falou uma coisa aí, Felipe, sobre essa questão. Nós temos ainda uma coisa muito ruim para a nossa cultura, e não é uma cultura. O que eu vou falar aqui é uma cultura latino-americana, ela não se refere ao nosso município, ela não está referenciada somente na questão do nosso país, mas é uma cultura latino-americana, né, onde na Europa é diferente, nos Estados Unidos é um pouco diferente, né, mais avançado, mas infelizmente essa cultura política que a gente tem,
das pessoas. Essa semana, eu conversei com uma pessoa e falando sobre essas questões políticas, né, e foi muito perceptível. E a pessoa foi muito clara, né, e falou, não, eu já ajudei 3 candidatos de graça. Então, assim, como se fosse uma certa insatisfação com isso, né? Então, assim, quando você tem essa cultura, né, e que, na verdade, não iria ajudar mais ninguém, porque ajudou os 3 de graça, não ia ajudar mais ninguém. Por aí. Já bateu a cota dela. Mas, quando você tem essa foi grande, cultura... né? A decepção foi grande, né? Mas aí que tá. As pessoas fazem política a pergunta que fica é a seguinte: as pessoas fazem política ou ajudam em uma luta política por dinheiro ou por ideal? Deu para entender? Tem que saber também. Se eu perguntar hoje, por exemplo, a maioria dos bolsonaristas hoje, que quer que Bolsonaro... Pelo ideal. Entendeu? Se for raiz, é por ideal. Se Exatamente. A maioria dos bolsonaristas falei. que vão fazer campanha próxima aí nas eleições para Bolsonaro não é por dinheiro, é por ideal. Entendeu? As pessoas vão para a rua, vão tirar do bolso dela, como foram para as manifestações, 7 de setembro, voto impresso, foram por um ideal. Sim. Ou seja, o que eu quero dizer, isso é bom? Porque está havendo uma mudança de cultura. Está havendo um quebra de paradigma aí, né? Porém, quando você traz isso para uma questão mais interiorana, mais de perto, ainda não se quebrou isso, tá? E, infelizmente, nós temos essa cultura que isso é terrível, terrível para o meio político. Por quê? Porque os políticos já sabem disso. Primeira coisa, se aquele que não participa da política saiba do seguinte: alguém vai entrar. Mesmo que você não queira. Aquelas cadeiras vão ter que ser preenchidas, né? Vai ter que ser preenchido. Política é governado porque se interessa, né? Não tem jeito. Alguém vai dominar aquilo ali. Se eu partir do princípio que eu vou ajudar um político, porque eu preciso de um emprego, preciso de um trabalho, preciso do dinheiro, amigo, você também já está entrando no nível baixo. Boa noite, Manu. Manu tá com a gente aí. Ô, Manu, você já está entrando no nível baixo, porque você não entendeu o que é político. Para vocês terem ideia, um candidato ao parlamento inglês, ele tem direito, ele só pode trabalhar com voluntários na campanha dele. E ele só pode ter, depois que ele ganha a eleição, um assessor, mais nada. Tá? Ele é obrigado a limpar o apartamento dele, ele não pode botar ninguém, a não ser que ele tire do bolso dele para pagar. É assim que funciona na Inglaterra. Tá? Um parlamentar, aquele cara que a gente vê lá dentro daquele parlamento inglês, né, bonito, aquela coisa toda, aquele cara só pode ter um assessor. Mais ninguém. Então, assim, nós criamos uma cultura, e essa cultura não é uma cultura brasileira, mas é uma cultura, se você estudar as políticas da Latinoamérica, né, você vai perceber que na maioria dos países latino-americanos funciona assim. As pessoas, elas trabalham na política para alguém porque elas querem um emprego ou querem um dinheiro. Então, eu acredito, aí que fazendo uma leitura, né, desse contexto, que eu tenho formação na área de antropologia também social, nós estamos vendo que a entrada do Bolsonaro como presidente está mudando esse advento e essa forma de pensar, tá? Tem muita gente, tem algumas pessoas que estão fazendo essa leitura, estão compreendendo, estão entrando para ajudar alguém até localmente, não com a necessidade de querer alguma coisa, mas na necessidade de realmente acreditar em uma mudança. Fala aí, Digão. Eu não sei se vocês concordam, mas assim, eu acho que com o advento da internet, literalmente tivemos um representante de direita. Mas no passado já tinha, que era o Enéas. Só que todo mundo chamava ele de louco, maluco. Não era interessante para a Rede Globo. Se ele tivesse... só tinha uma voz, que era a Rede Globo, né? Praticamente. E infelizmente ele não foi eleito, né? Mas como a internet veio aí
abriu o leque para todo mundo e descobriu as roubalheiras que ia acontecer no país. A gente vê coisas lá do passado, né, que aconteceram. Abriu os olhos, eu acho que foi o Olavo de Carvalho que falou que o primeiro que viesse e falasse que é de direita com as pautas ia ganhar, porque 70% da população é cristã conservadora. Sim. E é justamente e descaradamente, né, que o Lula hoje vem batendo. Seja através do aborto, tirando as autoridades da própria igreja. Tanto é que, né, durante a pandemia, até fazer culto online, houveram problemas. E todas as demais liberdades, a menos que você... Eu só não sei se tiver algum líder, algum governador que mandou fechar, por exemplo, um centro de macumba, alguma coisa assim. Mas igrejas católicas e evangélicas, eles tiveram total prazer em fechar. As demais instituições eu não sei. Não posso afirmar se eles tiveram coragem de entrar lá e falar, não, fecha o terreiro aí que não vai descer ninguém. Não vai poder fazer aqui o culto, né, de vocês, vamos botar nesse patamar. E de verdade o Enéas foi um ícone, sendo que foi um ícone que foi abafado pela imprensa, porque justamente não fazia esses acordos. Né? Vocês entendem qual é o poder da Rede Globo nesse sentido aí do que vocês estão falando? O que da Globo? O poder da Globo. Ela até há tempos atrás, o que vocês estão trazendo elucida o seguinte: o poderio da Globo nessa questão, nessa relação do poder do Brasil. O que vocês estão trazendo? Vocês estão dizendo o seguinte: a Rede Globo, até então, até tempos atrás, antes da entrada de Bolsonaro, ela tinha o poder de derrubar um presidente e colocar um presidente. É isso que eu estou querendo dizer. Porque o Enéas... depois do Roberto Marinho, né? Sim, exato. Mas o Enéas, ele é o típico clássico a questão clássica que ele foi derrubado por uma empresa. Ele foi colocado como o bobo da corte. Ele era o cara... E nós que estávamos, né, tão ligados com a Rede Globo, acreditávamos nisso. Porque nós não fazíamos a leitura. Você quer ver uma coisa, gente? Só aqui, abrindo um parêntese. A Rede Globo foi sempre quem deteve levantar uma pessoa que ia explodir no mercado ou não. Aqueles caras que eram empresários, quando eles descobriam uma pessoa, uma das coisas que eles tentavam colocar era na Rede Globo, porque eles sabiam que se ele conseguisse colocar aquele cara na Rede Globo, ou aquela moça na Rede Globo, e ela arrebentasse, a Globo fazia ela ou fazia ele. Então, era a única forma, né, de fazer um artista. Era a Rede Globo. Então, você imagina o poder que a Rede Globo tinha em suas mãos, né? Então, na verdade... esse paradigma, esse conceito criado que nós tínhamos dela, isso foi quebrado. Como que isso foi quebrado? Com o advento das redes sociais, da internet, da informação mais rápida, de tudo que a gente foi vendo novamente. Eu mesmo, como pastor, porque eu já tinha feito essa leitura há muitos anos atrás. Eu fiz um concurso, eu falei isso para Felipe, Digão, eu fiz um concurso para TTN, Técnico Tesouro Nacional. Na época eu morava em Manaus e nós convidamos um professor de direito para dar aula para gente. E ele, cara, ele era muito safo, o cara era muito inteligente. Ele falou isso, eu tô falando isso, Digão, em 95, tá? 95. E o cara muito safo virou e falou assim: olha, a Rede Globo com a Lília Vitfib, à noite, no último jornal, ela tem condições de fazer com que mexa na bolsa de valores. Eu falei, cara, como isso? Ela falou, dependendo da informação que ela dá. Ela tem condições de mexer na bolsa. E é verdade, e era verdade. Quando aquele cara falou aquilo pra mim, eu falei, caramba, cara, nós não temos a noção do que é o poder de uma mídia que detém a informação. A gente não tem poder disso. Entendeu? Ela derrubou o Collor, amigo.
Ela conseguiu derrubar Collor. Ela conseguiu colocar Collor e ela conseguiu derrubar Collor. Você tá entendendo? A gente não tem dimensão do que é isso. Por quê? Porque é sempre aquilo que a gente ouviu falar, mas a gente não acreditava. Quem tem a informação detém o poder. E uma coisa que eu vou falar em Collor, na verdade, é a mesma Rede Globo que também na época do Enéas era contra o sindicalista Lula, que fazia piquete, que escambau a quatro, aquela barba bruta, não sei o quê. Ignorava o cara e botava ele como no lugar que ele deveria estar hoje, né? Enfim, porém, quando houve uma roupagem de marketing, inclusive, que o cara passou a se vestir diferente, tem uma barba parada, o cabelo bem cortado, aquilo tudo, eles criaram um personagem, agora a gente quer o Lula, que fizeram negociações, óbvio. E depois, quando não foi mais interessante, já no final da Dilma, eles massacraram o PT e o próprio Lula. Eles fizeram, inclusive, eu lembro pela Globo News, fazendo a cobertura lá do dia que o Lula, né, tinha enviado um papel em branco para Dilma assinar. A Dilma assinou para poder dar o álibi para ele não ser preso, porque já tinha informações, e a Globo marretou em cima daquilo. Mostrou por A mais B que iria acontecer e realmente a coisa converteu para que ele não pudesse assumir. Depois veio a ser preso, a Dilma ser impeachmentada nesse meio tempo. E agora é interessante, novamente, com muita força, que o Lula retorne. Sendo que a gente que agora depende de nós. Não diria aquela música, né, da Criança Esperança, né, depende de nós. Porque realmente está na nossa mão. E agora, permitir também que as urnas não sejam fraudadas e que nenhuma... parou de funcionar em tal lugar. Tem que conferir se vai puxar lá o extratozinho, saber quantos votos tiveram. Não é assim, a máquina parou de funcionar e joga no canto. Então vai chamar a pessoa em casa. Quem votou até agora, volta aqui, porque tem que fazer essa... A gente precisa desses números para serem computados. Porque, de fato, é isso que eles fazem. Não, a máquina deu defeito. Zera tudo e começa de novo a contagem. Será que ela deu defeito por acaso ou porque realmente tinha um quantitativo diferente do necessário? Então chama pessoas em casa, então vota de novo, vê quais são os nomes que já assinaram e faz o pessoal, todo mundo votar novamente. Se a máquina não está de acordo e eles não querem, né, o voto impresso, auditável, como foi solicitado por toda a nação, na verdade. Chicão quer falar. Fala aí, João. Isso. Eu ia falar da concessão da Globo, né? Que vai acabar, pode acabar esse ano, né? E deve acabar, né? Acho que é ano que vem, não? Não, esse ano, em outubro. Não, é antes do primeiro turno, ou depois do primeiro turno. É novembro. É novembro, por né? falar em... A gente estava falando da PL, da fake news, na verdade, pelo que eu entendi, só tirou a urgência. Não quer dizer que não vai acontecer, não. Pode ser votado até durante as eleições, já com os que estão no poder, vamos supor, os deputados que votaram, eles podem sair para concorrer para governador e seus suplentes votarem diferente. Isso pode acontecer. Nada tá... Você tá falando da PL, da fake news, que não passou a urgência, na verdade. Deixa eu dar um break news pra você. Vamos nós. Posso dar um break news aí? Break news aí, porque eu tô por fora. Eu não sou pré-candidato. Deixa eu dar um break news pra vocês aí. Eu soube que só vai ter uma vaga de assessor de deputado. Eu vou ficar aqui fazendo dever de casa. Deixa eu dar um break news pra você. Manu aqui falou assim, querem aprovar o PL da fake news para eles decidirem o que é verdade e o que não é. Manu, vou te dar uma notícia boa. Segundo as fontes que eu tenho, as informações, essa PL não vai passar nunca, tá? E é muito provável que não retorne novamente. Eu sei que o Orlando Silva falou agora há pouco, né, que é o deputado, ele falou que ele quer correr novamente para botar em pauta novamente como medida urgente, mas eu digo para você, fica tranquila, tá? Segundo as fontes que eu tenho, ele pode até tentar, mas é muito provável que agora, pela segunda vez, ela não entre, né, como medida de urgência,
e ela não vai passar, tá bom? Mesmo que tente de novo, pode ficar tranquilo. É um breaking news aí trazendo para vocês. Boa. Breaking news. É o que a gente precisa. E são realmente as coisas que vão dar segurança nessas eleições. A gente sabe que uma eleição hoje, sem a internet, e eles dizerem o que é realmente verdade e o que não é, igual o caso... Mas o exército vai estar junto, né? Então, Digão, Né? sobre essa questão aí... Eu já pedi o exército para poder ter intervenção militar, não teve. Mas deixa eu Não falar vou uma coisa confiar para nisso, não, vocês. filho. Ó, deixa eu dar uma outra informação para vocês aqui. Esqueça essa questão de intervenção militar, tá? Isso não vai acontecer, beleza? Não, foi só um exemplo. A ideia, eu sei, a ideia realmente era a ideia de tudo aquilo que o Bolsonaro está falando no sentido de jogar nas 4 linhas. Eu falei com você, né, Digão? Eu mandei a mensagem para você mais ou menos como é que funciona o campo da jogada, né? O tabuleiro lá. Sim, né? sim. Então, o que acontece? O governo já virou o jogo, tá? O governo já virou o jogo. Se você perguntasse para mim, André, e as eleições? As eleições agora serão uma complementação para aquilo que o governo tem como necessidade de ter mais deputados e mais senadores ao lado dele, tá? Mas nesse momento, agora, no dia de hoje, tá? Bolsonaro já virou o jogo. Ele tem já uma parte grande do Congresso junto com ele, que era o que a gente precisava, para passar projeto. Vocês estão sabendo que o Rodrigo Maia desistiu da candidatura? Vocês sabem disso? Desistiu da candidatura. Para ajudar o Dória, né? De uma certa forma, sim. Porém, nem Dória está morto e não vai conseguir porque tá uma briga grande dentro do PSDB e eles querem fazer com que o governador do Rio Grande do Sul... Exatamente. Então, assim, o Dória está morto. Esquece Dória. O problema de Dória é que ele jogou muito dinheiro nas prefeituras de São Paulo, tá? Mas ele está morto, tá? Porque os caras não vão dar apoio a ele em virtude daquilo, porque o Dória não é presidente do partido. Quebrou todo mundo, pô. Quebrou todo mundo. Mas ele na verdade, ele não é o presidente do partido. Então, por mais que ele tenha jogado muito dinheiro nas prefeituras de São Paulo, ele não vai conseguir nada, tá? Ele não vai conseguir nada. Então, assim... Estão preparando o leite, o milk, lá do Rio Grande do Sul, né, para que ele possa, talvez não agora, mas para o futuro, talvez, quem sabe, concorrer à presidência de uma forma mais forte. Mas, nesse momento, é essa a ideia, de tal forma que hoje, o próprio, não sei se foi o Jornal o Globo ou a Folha de São Paulo, trouxe uma notícia dizendo que o União Brasil... Quem é a União Brasil? Já é a União do PSL com o DEM que se uniram e formaram a União Brasil. Com o PSDB, com o MDB e com mais um outro partido, já estavam em Brasília no dia de hoje, conversando, porque eles estão vendo que eles não vão ganhar a eleição, eles sabem que eles não têm nome forte, eles sabem que eles não têm uma terceira via, né? Mas esses partidos estão se conversando, estavam em Brasília hoje, para tentar ver quem que eles iam lançar como presidente. Se era de Simone Tebet, se é o Milk mesmo, se vai fazer uma aliança entre eles dois, enfim. E isso é o que está acontecendo no dia de hoje. Porém... A Tebet não aceita ser vice, não. Daniel... A Tebet não aceita ser vice, não, que ela não falou sei. E talvez o Milk lá, o Leite lá do Rio Grande do Sul, venha como vice dela. Mas vai ser preparado para ser presidente no futuro. Essa é a informação que eu tenho. Porém, deixar muito claro que é quase, porque tudo muda, né? Política é como uma nuvem, mas hoje as informações que a gente tem que é quase 100% do Bolsonaro levar as eleições no primeiro turno e mais, provavelmente... provavelmente o Lula vai desistir. Então é WO? E tem porquê, tá? Tem fundamento no que eu tô falando, porque já tem os porquês. Agora, deixa eu fazer... É porque ele sabe que vai perder e quer botar alguém para representar ele, que vai perder para ele não sair como derrotado da história. Tá subindo uns foguinhos aqui pelo canto. É isso aí. Queria falar com vocês, né? No parquinho.
qual é a opinião de vocês aí sobre aqui trazendo aqui para o nosso quintal, qual é a opinião de vocês aí sobre Carla Machado? Então, Meu Deus do céu. eu não tinha nem. Quando eu recebi a notícia, eu confesso que eu fiquei impactado. Até depois de ler e realmente entender que ela já era petista. Ela já tinha sido do PT, tinha sido vereadora pelo PT, eu acho. Teve algum relacionamento já com o PT. E só que a gente fica muito transtornado quando vê a pessoa sair de um histórico, por mais que tenha sido construído ao lado do MDB, mas sair para poder ir para um PT nesse cenário que a gente vive hoje, né? E ela acho que até iria acompanhar ou organizar alguma coisa. Acho, não sei se seria Freixo ou para o próprio Lula aqui na nossa região de campanha. Nossa. E você, Digão? Decepção total, né, cara? Decepção total. Depois que eu lembrei que realmente ela foi filiada, ou participou, tentou alguma coisa, mas as ações dela em São João da Barra não mostrava que ela, tipo assim, tinha ideologia. Para mim, ela fazia realmente o que tinha que fazer, né? O que tinha que ser feito na verdade. E, pô, cara, foi decepção total. Não tem muito o que falar, não, cara. E podia ir para qualquer partido, cara. Agora, pro PT, não existe. Não existe. Não tem o que falar. Na verdade, ela, relembrando aqui, a Carla Machado, ela era do PP, né? Quem é o líder do PP? É o Ciro Nogueira, que hoje está no gabinete da Casa Civil, junto com o Bolsonaro, tá? Sim. Então, quando ela decidiu sair do PP, muito provavelmente ela deve ter recebido alguma pressão do partido para que ela mudasse posicionamentos, quem sabe até ideológicos que ela tinha sobre a questão política, né? E aqui eu estou especulando, tá, gente? E muito provavelmente ela não deve ter aceitado e saiu do PP. Bom, talvez com essa articulação ela deve ter recebido algum tipo de proposta, porque no meio político todo mundo se conhece, todo mundo. E ela é uma pessoa que é forte na região, de São João da Barra, queira ou não queira, né? Tanto que ela ganhou a eleição, não foi à toa. Né? A relação dela também com a questão do EIC no passado deixou ela mais forte ainda. É isso que eu ia falar agora, do Porto do Sul. Tem alguma coisa, deve ter alguma ligação. Isso. E aí ela vai para o partido, ela vai para o PT, porém, a minha leitura sobre isso é que ela não vai conseguir, talvez ela saia, eu não sei se ela vai sair como federal ou como estadual, não sei, porque eu não sei nem se foi falado sobre isso ainda, mas é muito provável que ela tenha dado um tiro no pé. Por quê? Por causa da legenda, tá? O PT está morto, ninguém quer saber do PT, ainda que ela tenha uma influência muito grande na região, ela não vai conseguir tração, né, para chegar e conseguir, até mesmo, talvez, ela conseguir ganhar a eleição em alguma dessas áreas, seja estadual, talvez ela consiga, porque ela, né, não é à toa que ela foi prefeita de uma cidade. Então, mas quem sai do executivo para ir para o legislativo, uma coisa também que eu não consegui entender, assim, não entendi muito bem. Mas aí que se fosse para o governador, até entenderia, agora mas deputado... muito... Nesse caso é fácil fazer a leitura, digamos. É fácil fazer a leitura, por quê? Porque se não converge a ideologia, o pensamento, ser radicalmente contra Bolsonaro, eu vou para uma outra legenda que seja contra ele. Mesmo que eu saia perdendo, né? No sentido assim, mesmo que eu vá para o legislativo, ou eu apenas faça campanha, né, para o candidato que seja, ainda que não seja Lula, mas que seja a oposição ao Bolsonaro, entendeu?
Engraçado que veio no Porto aqui, tipo, ela tratou super bem, falou bem pra caramba do governador, que também é aliado. Tipo, do nada virar a chave assim. Não, Tipo. e principalmente Você ela entendeu? ser Tipo, Tucano defendido. virou a chave também, falou mal do Lula e agora tá com o Lula. Não, e justamente por ela ter defendido o fato de ela não querer se vacinar, ter deixado até de fazer entrevistas e tudo mais, cumprindo Foi uma muito surpresa bem. também para mim. É verdade. Né? E até mesmo acho que não houve obrigatoriedade no município com relação a essas vacinas, Exatamente, esse experimento, né? Ela foi pela liberdade, né? De decisão de cada um. Eu achei que estava pode bem ser evoluído liberdade. espiritualmente. E às vezes. E às vezes... Pode repetir? Pode. Eu achei que ela estava até muito bem evoluída espiritualmente. Ah, tá. Acontece, mas agora respondeu que não, né, Felipe? Voltou Mas lá. enfim. É o Dharma, né? O mas- Karma, não sei como que eles definem. O karma, é o karma, É o Karma. Mas enfim, gente, é por aí. A gente. Política, cara, quando você falou, Digão, que ela tava lá no Açu, né? Falou com todo mundo e tal. Isso é política, irmão. Não tem jeito. Política a gente conversa, a gente bate papo, ainda que a gente tenha pensamentos diferentes, a gente senta para dialogar. Eu, há pouco tempo agora, fiquei sabendo de uma pessoa que não é muito ligada ao Itzel, tá? Mas saiu para almoçar com ele. Peraí, o comentário do Márcio aqui falando que a Carla estava correndo o risco de ser caçada. Aí eu não sei. Ah, tem isso também, tá? Porque, se eu não me engano, a Câmara virou, né? Eu acho que a Câmara lá virou. Acho que a oposição agora tomou poder lá. Isso. É isso aí, oposição. Tem essa situação aí. E é o que está aqui em Campos tendo muito medo disso, tá? O pessoal aqui tá nessa briga toda aí, porque, meu amigo, isso pode acontecer. Quando você vira o jogo, você corre esse risco. Entendeu? Doideira. Gente, Então, vamos na estar verdade, terminando. Conversa só com o pessoal aí para ver e traz aí lá. Só com relação ao esclarecimento aqui, Manuel falando de Clarissa, né? Hoje inclinada para o lado de Bolsonaro. Na verdade, se for lembrar, antes do impeachment, ela fazia selfie até com a Dilma. Essa galera quer ficar lá, não quer saber de que tá vendo, quem. Independente de quem tá pintando a zebra, eles querem o resto da tinta. Não é a questão... Ela quer se reeleger, né? Ela quer ficar em Brasília, mano. Ela jamais vai vir morar em Campos. Isso é fato. Deixa eu trazer uma explicação política. Salvo quando Guarulhos foi emancipado, ela quiser ser prefeita de Guarulhos. Mas, deixa eu trazer uma explicação política para vocês entenderem isso. Presta atenção. Quem é de esquerda, é ideológico. Tá? Ele é ideológico. Ele vai lutar por pauta de aborto, ele vai lutar por pauta de ideologia de gênero, minoria. Ele é de esquerda. Meu amigo, ele vai brigar com isso, ele vai chamar Bolsonaro de genocida, vai pintar o sarau. O esquerdista, o pessoalista, o PCO, o PCO está até mais a menos. O PT. Tá maleável. O PCdoB. Essa turma aí é ideológica, tá? O pessoal do centro é centro. Eles estão preocupados com ideologia. Eles estão preocupados em se manter no poder. Deu para entender agora? Sim. Então, essa turma aqui, por mais que às vezes coloque uma política pública socialista, qual é a política pública socialista? Vamos dar sopão para todo mundo. Vamos botar o ônibus a R$1. Isso aí é uma política socialista. Porém... Casa popular. Porém, a ideologia não é o braço forte, tá? Desses, pelo menos, que estão aqui. Esses que estão aqui são centro. E o que eles querem? Eles querem dinheiro e poder. Meu irmão, se eu tiver que jogar pro lado de Dilma para eu continuar, eu sou centro, se eu tiver que jogar pro lado de Dilma para continuar no poder e continuar com dinheiro, eu vou jogar pro lado de Dilma. Se é Bolsonaro que está no comando agora, né? Se bem que essa turma agora está no União Brasil, né? A Clarissa e o Garotinho estão no União Brasil. Né? Junto com o Moro, né, para presidente. Isso. Então o Brasil começou bem pra caramba, né, inclusive. Mas são centro.
São centro, tá? Não é ideológico, não, é centro. Então, tipo assim, eu vou jogar para aquilo. Porém, se vier uma ordem de cima lá do cacique do partido, não vai ter jeito, vai ter que fazer aquilo que o partido manda. É por aí que a coisa caminha. Sim. Mas eu acho que entrando mais senadores e deputados agora de direita, automaticamente eu acho que o fundão também vai se afunilando. Não, Até eles perderem totalmente e a gente ganhar a bancada total. Total não, né? Mas só se tiver uma outra de grande votação. maioria. Só se tiver uma outra votação para isso, tá, Diego? Como assim, votação? Porque o fundão já está estabelecido. Ah, não, sim, entendi, não. Tudo bem, mas tô falando, tipo, para as próximas eleições, no caso. Ah, sim. Aí se houver. Aí juridicamente eu não sei em quanto tempo pode ser revertido isso novamente. Eu não sei se há um tempo. Juridicamente eu estou por fora que eu não sou advogado, né? Mas eu não sei se precisa haver um tempo. A cada eleição que é decidido esse valor. Não Até sei. mesmo porque daqui a 4 anos, do jeito que a coisa está, 4 bilhões, né? De repente não vai ter o mesmo valor de moeda. Não, mas quem decidiu isso, na verdade, foi o STF, né? Quem começou com esse negócio de fundão eleitoral foi o Congresso. Público foi o STF, né? Não, foi o Congresso, mas quem definiu isso foi o STF. Como todas as boas decisões. Mas, de qualquer forma, Bolsonaro vetou o aumento do fundão, voltou para a Câmara e o Congresso passou novamente e está liberado aí, entendeu? Até quando isso vai acontecer aí, vamos ver. Precisa mudar o Congresso. É por isso, gente, que o pessoal que está assistindo a gente precisa mudar o Congresso. Não tem jeito. Se você não votar por ideal e você votar por dinheiro, se você votar em Clarissa por dinheiro e não por ideal, Clarissa vai continuar lá, né? E essa bagunça vai continuar do jeito que está. É isso que acontece. E agora só uma parte, né? Eu recebi uma listagem dos candidatos, né? Os pré-candidatos que são realmente de direito. O que houve aí? Caiu o celular do Bigão. Mas, enfim, os de direita. Tem um fantasma passando aqui. Os de direita, no caso, colocou aqui para o Rio, para Senado, seria apenas o Romário. Já está lá já há 16 anos, já, eu acho. É só um por estado mesmo? Eu acho que a gente deve começar a pensar em mais nomes, porque, de fato, não sei até hoje como que o Romário pode ser realmente um candidato forte para Senado hoje. Não. Digo assim, é uma vaga por estado? Não, nesse caso agora vai ser. Da outra vez foram 2. Isso. Nessa eleição agora é 1/3. Na próxima é 2/3. Agora é 1/3. É só um por estado. E vou te falar, Felipe, o Flávio já conversou com o Romário, tá? E é muito provável que ele é do PL, né? Do PL. E já conversou hoje, ou ontem, parece, e é provável que Bolsonaro indique ele mesmo, tá? Por quê? Porque o Daniel tá... Não, por causa do Daniel. Daniel tá nessa situação aí. Não entra e pior, há a probabilidade dele ser caçado. Falar em caça, eu vi um negócio hoje com relação ao Gabriel Monteiro, só que eu não li a fundo. Parece que pela manhã teve alguma coisa lá na casa dele. Inclusive, o que eu achei muito interessante foi o seguinte. Rede Globo. Fizeram toda a matéria lá, não, que foram na casa do Gabriel e tal. Só que em nenhum momento falou que ele é vizinho da Anitta. Eles moram no mesmo condomínio. Sério? Porque quando foi para falar do cara que matou a Marielle, esteve no condomínio no qual o Bolsonaro também mora, era o condomínio do Bolsonaro. Agora tem que falar a porra do condomínio da Anitta. Desculpa o palavrão que eu sou na empolgação. Mas é o condomínio da Anitta, caramba. O Gabriel Monteiro, que está sendo taxado de ter tido relação sexual com a menina mais nova, de 15 anos, é vizinho da Anitta, que falou que o brasileiro só gosta de ter sexo e beber. Então, o cara é vizinho da Anitta, poxa. E faz turismo sexual para o mundo todo. O cara é vizinho dela. Não tem que falar que o Gabriel Monteiro, bolsonarista, não, até porque ele não se apresenta mais como bolsonarista, tem tempo já. Ele é o youtuber, cara, ele é sozinho. Ele é o lobo solitário igual o Adélio Bispo. Nessas horas ninguém fala isso. Mas ele o condomínio que foi a Polícia Federal esteve hoje pela manhã foi o condomínio da Anitta. Pronto. Olha só, o Gabriel, ele conseguiu desmontar
conseguiu desmontar, e que todo mundo sabe, a máfia do reboque. Tá? Sim. Então, assim, para vocês terem ideia, eu falei, não sei se eu falei isso com o Felipe aí. Semana retrasada, eu tive lá no Rio, na reunião do partido, né? E dois funcionários que trabalham na área do estacionamento, que vestem, não é flanelinha, coloca terno e gravata e trabalha, eu acho, para o Ministério Público, porque eu estava perto da LERJ. Eles disseram, um amigo meu, eu estava com um amigo estacionava no carro, falou, rapaz, tem problema deixar o carro ali? Ele falou, não, pode ficar tranquilo. O que Gabriel Monteiro fez não tem mais reboque. Tá um imbróglio desgraçado. O cara falou isso pra gente. Pro pessoal que está assistindo a gente, presta atenção no que eu vou falar com vocês. A questão do reboque, essa máfia do reboque, ela não está limitada ao Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que os Detrans, os postos de Detrans dos municípios, sempre pertencem a um deputado estadual. Vocês não sabem disso? Mas é verdade. Aqui em Campos, o dono do Detran daqui de Campos, eu não vou falar o nome. Não vou falar o nome, não. Não, vou fazer. Aqui a irregularidade é de van. Ah, é, né? Do Detran daqui já tem um sucessor já? Porque ficou como herdeiro, né? Não, eu não sei. Depois que eu morreu, eu não sei. Eu não sei quem é ainda, entendeu? Mas tem um sucessor, com certeza. Tem um sucessor, com certeza. Depois que morreu, eu não sei quem ficou no lugar ainda. Então, assim, é distribuído pelo Estado. Tá? Então, o que acontece? Quando o cara desmantela uma máfia dessa, a coisa é maior do que a gente imagina em termos de dinheiro. O que os caras querem mais fazer com o Gabriel Monteiro agora é destruir a vida dele, primeiramente parlamentar, porque se destruir a vida dele parlamentar, ele vira um cidadão comum. Virando um cidadão comum, ele não terá mais, vamos dizer assim, a proteção do Estado sobre ele. E aí, ele fica um alvo fácil para quê, gente? Para morrer. Sim. Então, se o dinheiro... na verdade. Inclusive, o carro dele foi apreendido hoje. O carro dele é blindado, né? Olha aí, não sabia. Mas eu acho que a pressão dele é mais por ele ser youtuber do que o vereador. Porque o Paul Bel faz a mesma coisa que ele faz. Mas o Paul Bel tem outro patamar. Só que é nível estadual. Mas aí tá, Paul Bel não mexeu com o que ele mexeu. O Paul Bel foi nos hospitais de campanha. Sim. Entendeu? Que foi excelente. Mexeu. Sim, não, fiscalização que eu tô falando que ele tá fazendo. O Gabriel Monteiro tava indo nas UPA também, pegando o pessoal no colo, levando. Mas outra coisa, esse aí é um grande problema. Essa questão dos hospitais, denunciar médicos e tal. O CRM, né, a questão de registro de médico na regional, também denunciou o Gabriel por isso. Né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque eu sei que Gabriel tem razão em tudo, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas o que acontece? E a gente não tem metade da proteção. Não tem. E aí ele perde essa proteção do Estado, ele vira um cidadão comum. A única saída para ele agora, porque o que está acontecendo é que está havendo uma pressão muito grande devido a essa filmagem aí, essa questão da menina, está havendo uma pressão muito grande sobre ele para ele ser caçado pelo Conselho de Ética. Tá? Se ele for caçado pelo Conselho de Ética, ele perde os direitos dele até mesmo para se candidatar novamente. Ele vai levar aí 8 anos inelegível. Então, como está às vésperas da eleição, ele pode, de alguma forma, ele vai se candidatar novamente, parece, a deputado federal, né? Ele vai sair deputado federal. Então, se ele não quiser correr o risco dessa... Porque ele não tem culpa. Mas ele pode, de repente, pôr uma armação lá dentro da Câmara de Vereadores do Rio, ele pode acabar sendo caçado realmente. Aí ele dança. Então é melhor, de repente, ele renunciar agora, seria até mais inteligente. Ele renuncia e concorre a deputado federal ou estadual que ele ganha. Acabou. Dadas as proporções, fazer igual o Carla, né? Exatamente. Perfeito.
Aí, aqui, Mas nesse caso ele pode fazer mesmo? Mesmo ele estando como vereador, ele pode ele não vai ser caçado de nada. sair. Pode. Ele Pode já continua. abrir mão já. Pode, tranquilamente. Só que eu acho que não vai querer, né? Ah, o Jadiel perguntou aqui com relação ao Mamãe Falei. Mamãe Falei foi atropelado pelo mendigo, né? E a história mudou totalmente. Ninguém lembra mais do cara depois do mendigo. Ah, mulher pobre, mulher pobre é fácil. Aí veio o mendigão. Ontem ou hoje teve a audiência dele da comissão de ética. Vai ser caçado, vai dançar. Vai também, vai rodar, só que tá rodando em silêncio, né? Só se ele fazer a mesma coisa que eu tô falando aqui para Gabriel fazer. O que ele pode fazer é renunciar, que aí ele não é caçado, que aí ele pode se candidatar novamente. O suplente dele é do grupo, do MBL, não? Não, eu acho que não sei, não tô por fora, isso eu não sei não. Não, eu acho que não, porque o suplente geralmente é quem fica com o número de votação. É diferente. Tipo assim, o CVC é suplente do pastor aqui na Câmara de Vereadores. Ele quer que o pastor seja. O pastor tem que virar bispo para ir lá para a LERJ para ele poder aceitar aqui a cadeira. Ou só se de repente o Vladimir tira ele, coloca numa secretaria e o CVC entra. Tem isso também, né? André e Felipe, vocês, eu não sei se você entende desse caso que eu vou falar agora. A lei, vamos supor, já tem uma lei estadual vigente. Se vier uma federal, tomba a federal e tomba uma municipal ou não? Não, a federal sempre é maior. Sempre. Leis estaduais e municipais nunca estão acima de leis federais. Porque, tipo assim, citando o Gabriel Monteiro, seria mais inteligente realmente ele ir para federal. Se ele quer mudar o sistema, ele poderia bater de frente com a galera de cima e tentar mudar por lá. Não, mas nesse caso aí, Digão, não há interferência. Independente a lei, ela é muito clara. Porque no caso aí ele vai ser cassado. Se ele abrir mão... Não, digo assim, desde o começo ele poderia ter pensado nisso, em vez de ser vereador do Rio de Janeiro, entendeu? Mas ali o momento era aquele pra ele, né? Até mesmo com o degrau. Ali tem a história é o seguinte, ali Pobel deu uma guarita a ele, colocou até ele como assessor do gabinete de Pobel, entendeu? Ele foi trabalhar com Pobel, né? Então, assim, e aí, com certeza, eles devem ter conversado sobre essa questão, né? Vendo o crescimento de Gabriel, e Pobel, com certeza, colocou ele como um garoto no sentido assim, esse aqui é meu vereador, né? E abençoou ele e fez a eleição. Na minha visão, ele ganha mais dinheiro como youtuber do que como vereador, pô. Mas aí é o seguinte, ele apareceu mais até depois das eleições de 2000. Rapidinho, contando você. O que ele faz aqui, o delegado lá de São Paulo também faz, que é o nome dele, da Cunha. Da Cunha. O da Cunha também passa pelo mesmo processo, o Dória perseguiu ele. Eu vejo da Cunha. Quase a mesma coisa parecida. Da Cunha deve sair a estadual ou federal também, tá? Não sei se ele vai se candidatar, não. Ele tinha até perdido o negócio da polícia, mas ele voltou novamente. Eu acho que... Ele voltou. Voltou? Então. Mas assim, o Gabriel tá nessa situação. Eu vejo que seria uma boa, de repente, ele até abrir mão agora de ser vereador. Ele tem que tomar cuidado, porque aí ele perde também a questão, né? Porque aí ele não vai ser mais parlamentar, para ele se candidatar. Porque, de qualquer forma, ele vai fazer isso. Queira ou não queira, ele já vai sair a candidato. Entendeu? Então, é melhor ele, de repente, recuar um pouco agora, né? E abrir mão agora, renunciar e continuar. Porque vai dar no mesmo. Uma hora, mas nem que seja mais para frente, ele vai ter que fazer isso. Entendeu? Porque para ele sair a deputado, ele vai ter que abrir mão de ser vereador. Não vai ter outra. É assim que funciona o sistema. Isso só acontece depois de agosto, né? Exatamente. A convenção em agosto. Não, até 2 de abril foi a filiação dos partidos. Ninguém pode trocar mais de partido hoje. Tá? Sim. Filiação foi até... O que está sendo feito agora... Mas ele continua... Ele continua do PSD, que é do prefeito. Ele vai continuar. Não, mudar de partido ele não pode mais.
Ele vai continuar no PSD, né? PSD, eu acho. O Gabriel Monteiro mudar do de PSD? Mas eu acho que é outro É, partido, pô. tá? Não é não? Oi? Ele não era Eu acho que é outro PSD. partido. Não, acho que ele é PSD mesmo. Ele falou que é do próprio partido do prefeito e mesmo assim ele botou quente pra cima do prefeito. E quem é o dono do partido é o Eduardo Paes. Né? Não é o Eduardo Paes, é o Kassab. Não, ele aqui é PSD, pá. Isso PSD. é Partido Eu acho que Social é o Kassab Democrático. PSB. Tá aqui, no... Não, o Kassab é dono do PSD. Não, minto, o Gabriel, no caso. Não é PSB, não? Não. Uai, Partido eu Social ouvi falar que. Democrático. Eu acho que é Kassab. PSB, hein? Não, pode ver aí. Dá uma olhada aí. Pode ver que o Kassab é dono do PSD. Então, Eduardo Paes está no PSD. Bom, eu não sei qual é o partido. não. Hã? Não. Kassab, PSB e Eduardo Paes, PSD. Eu Kassab acho que também, é. PSD. 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 Kassab, Gilberto Kassab. Kassab. Ah, então ele deve ser. Ele deve ser dono do PSD do Rio de Janeiro, assim, tipo, representante do Rio de Janeiro. São Esse- Paulo. O Eduardo é o quê? É presidente do PSD do Rio? É, tipo assim, eu acho que é Do isso. Né? diretório do Rio, estadual. Ah, tá, tudo bem. Pode ser. Isso, eu acho que é isso. Pode ser. Bom, enfim, gente, então é isso. Então o Gabriel tem essa possibilidade de pular Virar fora o antes jogo. que a coisa fique pior pra ele. Gente, mas é isso. Amanhã a gente conversa mais. Cara, a gente ficou aí 2 horas, eu acho, batendo papo. Não é? Digão aí fazendo a vez aí do Lombardi, né? Que fica numa penumbra. A luz tá escura aí. Pô, desculpa aí, cara. Desculpa aí. Não, eu posso mas- melhorar bom. uma coisinha. Digão, Vamos acender valeu, esse anel de luz seu aí. Vou botar um ring Gente, light deixa eu aí. só aproveitar que o pessoal está aqui assistindo a gente. Eu vou iniciar também aqui nas redes sociais um trabalho, se chama Flashbox Notícias, de segunda a quinta-feira, às 20 horas, tá bom? Quando eu não estiver sozinho, eu vou estar recebendo vocês, assim, pra gente bater papo, Top. das 20 às 9. A gente não vai passar das 9, não. Porque Ah, não é igual aqui, não. A gente emenda aqui. Eu tava com medo já de Digão ir lá na cozinha e trazer uns torresmos peludo lá, pra poder ficar aqui interagindo com a gente. Aí ele ia trazer uma raid, É. ia trazer Pô, o cara me aparece de camisa vermelha, barbudo assim, eu fiquei até com medo. Eu fiquei... Que Jesus, isso, pô? Pessoal, esse cara é do MST, pô. Pô, tá é lá, Flamengo, pô. É Flamengo. tá lá no assentamento, pô. Tá... Digão, valeu, cara. Obrigado aí pela sua presença. Obrigadão, Valeu, cara. Digão. Valeu, tamo junto. Obrigado, André. E é isso aí. E aproveitar também, inaugurar aí, né, esse espaço novo aí também com mais uma câmera para a gente poder estar interagindo com a galera. E é isso mesmo. Isso aí. E é assim que a gente faz a sociedade. Na verdade, acho que a gente tem em comum isso dentro da nossa visão, né, de política, é realmente todo mundo ter voz. As Vox, né? Que o André Isso aí. fala. Voz conservadora, né? E são as vozes conservadoras tendo oportunidade, né? Já que a imprensa não nos dá essa condição, né? Cada um trazendo, né? Dentro do seu espacinho ali, dá um espaço para a galera poder trazer e compartilhar conhecimento e estar fortalecendo a nossa sociedade, que é isso que a gente precisa nesse tempo. Exatamente. Valeu, Falou, Obrigadão. tamo juntão e até mais. Valeu, galera. Abraço. Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Até.